Obrigada, professor Marco. Também aproveitamos para agradecer a todos os convidados que compuseram esta mesa de abertura. Como vocês podem perceber, ela foi desfeita antes, porque a ideia do evento é justamente essa, que a gente quebre algumas formalidades. Então, para que fique mais confortável para os nossos convidados, nós vamos apresentá-los, eles vão se levantar para que vocês possam vê-los, e, na sequência, nós convidaremos o mediador, que aí sim fará a condução dos trabalhos. Também aproveitamos para informar que a programação que vocês receberam, ela foi atualizada. Então, o dia de hoje ele vai terminar um pouco mais cedo, e essa programação vocês receberam por e-mail. Então, fiquem atentos aos seus e-mails com a programação atualizada. Bom, para compor a mesa de abertura desta conferência, que tratará da temática Ética e Integridade da Informação, convidamos o senhor Carlos Alberto Ávila Araújo, professor titular do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. Convidamos também o senhor Ariel Antônio Moran Reides, professor titular da Universidade Nacional Autônoma do México. Convidamos ainda o senhor Juan Carlos Soares, professor catedrático da Universidade de Sevilha, na Espanha. Para esta mesa, convidamos também o professor Marco Schneider, pesquisador titular do IBICT, docente do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense e presidente do ICE. Para mediar essa mesa, convidamos o senhor Maximiliano Rodrigues Fleitas, docente da pós-graduação em Informação e Comunicação da Universidade de la República, no Uruguai. Agora, passamos a palavra ao professor Maximiliano para a condução dos trabalhos. Buenos días. Disculpas que voy a hablar en castellano lo más claro posible, y si alguien no me comprende, trataré de falar un poco en portuñol. Haremos el esfuerzo por entendernos. Bueno, les quiero dar la bienvenida, antes que nada. Saludar... ¿Se escucha mejor ahí? ¿Ahí? Bárbaro. Es un placer y un privilegio para mí estar presentando la primera de 6 mesas que integran este evento. Yo en realidad estoy en representación de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, pero también del Grupo de Ética de la Información y la Comunicación de dicha facultad, apoyando las palabras del discurso del compañero Marco Schneider. Es un grupo que ha nacido gracias al apoyo y al trabajo y a la generosidad del grupo que lidera Marco, de IBICT. Inclusive, bueno, el año pasado tuvimos la suerte de tener y el privilegio de poder recibirlos en Montevideo y poder profundizar los lazos de cooperación y de investigación que están tratando de profundizarse. Gracias también a la visión de Rafael Capurro, que nos ayudó a fundar este grupo. Así que aprovecho para mandar un cordial saludo a todos los colegas y a todo el equipo de Montevideo. Bueno, ya entrando en el panel que se titula Ética e Integridad de la Información, o Ética e Integridade da Informação. Está integrado por 4 destacados académicos especializados en ética y ciencia de la información. A medida que vayamos avanzando en las ponencias, yo voy a ir presentando a cada uno de los ponentes. Van a pasar a hacer la ponencia aquí al estrado, van a volver a su lugar, y después vamos a tener, después de las 4 ponencias, vamos a tener un espacio de intercambio de preguntas y respuestas. Así que les pido, por favor, que en el caso de tener alguna inquietud o algún aspecto que quieran profundizar, lo pueden anotar quizás, si no tienen buena memoria. Si tienen buena memoria, guárdenlo en algún lugar de su CPU. Y sobre el final tendremos ese intercambio con los especialistas, que también son grandes amigos. Así que bueno, voy a presentar sin más dilatación y para no perder tiempo, voy a presentar al primer ponente, que es el profesor Carlos Alberto Ávila Araújo, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Federal de Minas Gerais,
doctor en Ciencias de la Información por la misma universidad, con estudios postdoctorales en la Universidad de Oporto, Portugal, en el año 2011, y en la Universidad de Salamanca, España, en 2019. Así que invitamos a pasar al profesor Ávila Araujo. Muchas gracias. Tem um relógio aqui. Isso. E aí eu vou fazendo aqui. Opa. Desculpa, eu não estou conseguindo voltar. Não. Só foi. Voltou. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu queria começar agradecendo muitíssimo, Marco, pelo convite, a todas as pessoas que estão na organização, dizer assim, da importância que eu vejo para essa discussão de integridade da informação. Então, eu acho que é muito bom que a gente tenha essa oportunidade de ter hoje essa primeira conferência de integridade da informação, junto com o encontro da Rede Nacional de Combate à Desinformação e junto com o quinto encontro, né, do ICE. São 15 minutos, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação de alguns aspectos do conceito, então, né, de integridade da informação. Como o Marco já disse, lembrando que, bom, algumas pessoas costumam dizer assim, isso já existia. Realmente, a expressão integridade da informação é uma expressão razoavelmente antiga, lá desde os anos 1980, o pessoal de segurança da informação, de computação já falava disso, depois no ambiente corporativo, né, o próprio conceito de integridade, a arquivologia trabalha com isso há décadas, né, assim, é um conceito clássico da arquivologia, mas no sentido de combate à desinformação, ou no sentido de ligação com os fenômenos da desinformação, o conceito é novo, a proposta é nova. Então, a gente está falando de uma proposta que nasce, né, aqui eu trouxe alguns documentos, né, que nasce no âmbito da ONU, no âmbito do G20, né, do GT de Economia Digital do G20. E aí, assim, eu vou começar por um aspecto curioso, que é a desconfiança que causou em muitas pessoas a chegada desse conceito de integridade da informação. Um pouco por ter vindo de onde vem, né? Então, a ideia, né, de que a gente já tem algumas experiências de propostas de teoria difusionista, de que então, os países do terceiro mundo, se eles adotassem, né, as tecnologias do primeiro mundo, eles se desenvolveriam, né, discussões da sociedade da informação, de entrar na sociedade da informação. Ao mesmo tempo, quando a ONU, a Unesco, em alguns momentos, adotou uma postura um pouco mais crítica, por exemplo, de apontar problemas do imperialismo cultural, propor uma nova ordem informativa internacional, isso foi atacado também. Então, por um certo lado, isso gera uma certa desconfiança, ao mesmo tempo, o caráter, muitas vezes, funcionalista da proposta de integridade da informação. Então, algumas vezes a gente vê nos documentos um certo tom assim, o mundo inteiro está junto contra a desinformação, todo mundo quer combater a desinformação, os países todos têm o mesmo interesse, né? Então, a perspectiva funcionalista, né, a gente sabe, quer dizer, ela tende, às vezes, a não enxergar as dimensões de conflito, exatamente por propor, como se todo mundo tivesse o mesmo objetivo, né, um objetivo único. E a gente sabe que não é bem isso. Mas aí eu queria destacar que a gente está falando de um conceito que está em construção. Então, na verdade, a gente tem aqui alguma sinalização institucional, mas, inclusive, um certo chamado aos pesquisadores, aos cientistas, ao pessoal de movimentos sociais, de movimentos políticos, para ajudarem na construção desse conceito. Né, um pouco, o Marco falou agora mais cedo, né, assim, o documento do G20, que saiu agora, né, quer dizer, o Brasil conseguiu colocar coisas lá, não é isso? Quer dizer, então, países, o sul global conseguiu colocar coisas lá. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente pode pensar, e é esse que é o argumento que eu queria defender nessa apresentação, algumas possibilidades de atuação nossas em relação a esse conceito. Eu vou tomar como ponto de partida a discussão de desinformação, rapidamente aqui, lembrando que a gente tem um marco que é o trabalho de World Direction, que inclusive está traduzido, né, para o português, tem uma tradução disponível gratuitamente, né, desordem informacional, em que eles, né, trazem os clássicos conceitos de misinformation, disinformation, malinformation, no qual, basicamente, são dois aspectos que são considerados. Se a informação é verdadeira ou falsa e se tem intenção ou não de causar dano.
a gente sabe que essa perspectiva ela vem sendo muito criticada por uma série de aspectos, inclusive a própria ideia de desordem. Então, antes tinha ordem? Ordem para quem? Desordem para quem? Né? Quem quer causar desordem? Né? O mesmo jeito que se fala integridade para quem? Né? Da perspectiva de quem? Mas foi muito importante esse trabalho, porque ele se tornou uma referência a partir da qual a gente pudesse trabalhar, e inclusive a partir da qual a gente pudesse desconstruir, ou sofisticar, ou melhorar os conceitos, a compreensão dos conceitos. Então, rapidamente aqui, eu queria lembrar, assim, acho que o primeiro aspecto que avançou na teorização, na produção científica sobre o assunto, foi a percepção de que há vários fenômenos envolvidos. Então, a gente tem teorias da conspiração, a gente tem fake news, tem pós-verdade, infodemia. Então, era preciso... E esses fenômenos, eles não são assim... não têm fronteiras muito bem estabelecidas, eles são sobrepostos. Então, entre as várias discussões sobre esses conceitos, um jeito de organizá-los é a partir da perspectiva de autoridade cognitiva ou de confiança na autoridade cognitiva. Então, fenômenos que tentam destruir a confiança nas instituições produtoras de conhecimento e fenômenos que, na verdade, tentam trapacear, pegando carona na legitimidade delas. Então, a gente tem vários estudos nesse sentido, inclusive no Brasil, no mundo, tem pessoas que são especializadas em teoria da conspiração, em desintermediação da informação, em discurso do ódio, etc. Numa outra perspectiva, quem é da ciência da informação, Rafael Capurro, foi tão falado aqui, né? As discussões de físico, cognitivo e social. Então, alguns estudos tentaram mapear isso. Então, desde uma perspectiva física, ver como que a lógica de funcionamento dos algoritmos, das redes sociais, dos motores de busca, vão trazendo para as pessoas aquilo que elas já querem, né, e que isso foi gerando, então, né, a formação de bolhas, algumas, inclusive, que vivem em praticamente realidades paralelas. De uma perspectiva cognitiva, a gente sabe que os usuários, as pessoas não estão apenas preenchendo lacuna cognitiva, na verdade, as pessoas, né, elas recusam elementos da realidade quando vai contra o que elas querem, então elas buscam conforto psíquico, e desde uma dimensão social, né, alguns que têm apontado que a gente está vivendo numa cultura da pós-verdade, ou num regime de pós-verdade, numa certa desvalorização ou desdém pela busca da veracidade dos conteúdos. Bom, se a gente avança mais um pouco, as pessoas que, assim, desde uma perspectiva das ciências humanas e sociais em geral, quase todo mundo aqui é das ciências sociais e humanas, e a gente sabe que as ciências humanas e sociais, elas trabalham com duas grandes dicotomias. Estudos focados nas estruturas ou nos atores. Aqueles, então, que focam como é que, né, as instituições moldam a sociedade, ou como é que são as pessoas que constroem a sociedade. E uma outra dicotomia que é integração-conflito, quer dizer, estudos que veem a sociedade como um todo, cada parte exercendo o seu papel, e aqueles que veem a sociedade como estruturalmente construída pelo conflito, pela luta de poder. Então, é curioso, porque usando esses dois eixos, a gente poderia identificar 4 grandes grupos de estudo, né, 4 grandes linhas de pesquisa sobre desinformação, discurso de ódio, etc. Né? Aqui está uma rápida caracterização delas. Cada uma delas valeria uma palestra, assim, o dia inteiro para a gente discutir. Né? Mas é muito importante, assim, eu queria rapidamente só destacar que, numa perspectiva então, funcionalista, que é inclusive a da ONU, do STF, etc., né? Dos documentos do STF, do TSE, a desinformação é uma doença, é uma poluição, é um transtorno que precisa ser consertado. Então, ela é uma disfunção da sociedade. Da perspectiva crítica ou marxista, não. Quer dizer, inclusive, alguns estudos têm apontado que a desinformação é uma espécie de forma contemporânea da ideologia. Né? Se os meios de comunicação de massa antes queriam construir, né, ou favoreciam interesses por meio da construção de consenso, as big techs tentam, na verdade, estilhaçar o consenso e produzir grupos com realidades paralelas. Então, a gente tem alguns fenômenos, alguns estudos ligados a isso, desde uma perspectiva fenomenológica, construtivista, estudos que querem ver como é que os sujeitos no dia a dia somos nós, né, são as pessoas no dia a dia que vão construindo critérios de verdade, de falsidade, de influências, de legitimadores, etc. Né? Então, os mecanismos de fixação das crenças, etc. E desde uma perspectiva humanista emancipatória, as perspectivas de enxergar esse fenômeno nas categorias alienação e emancipação. Eu vou avançar aqui por causa do tempo. Então, nós chegamos, na verdade, a gente pode perceber que desde o Order Direction, lá atrás, até, né, desde o Order Direction, né, para frente, nós fomos sofisticando a nossa compreensão sobre esses fenômenos.
a ponto da gente ter descoberto algumas coisas, entre elas, né, o fato de que a desinformação é muito mais sofisticada e complexa do que a gente pensava. Não é informação falsa e verdadeira. Se fosse, seria muito fácil resolver. Mas a gente tem informação verdadeira, reproduzida, mais antiga, reproduzida numa época diferente, ou com autoria trocada, ou com um veículo trocado, um conteúdo que é 99% verdadeiro, mas tem uma pequena falsidade ali no meio, né? Conteúdos descontextualizados, recortes que são feitos em que uma seleção tem o sentido contrário ao conteúdo completo. Então, né, na verdade, são muitos aspectos que estão ligados, né, muitas formas de ser. O tipo de dano causado, de que o Order Direction falavam também lá atrás, né? Então, a gente tem visto que, e é muito curioso, porque começamos a voltar a alguns estudos lá da época do uso militar da desinformação. O tipo de dano que a desinformação quer causar é um dano muito específico. Alterar a percepção de realidade das pessoas para que elas tomem decisões prejudiciais a elas próprias. Que elas conduzam linhas de ação prejudiciais a elas próprias. Então, a gente tem visto estudos que estão caminhando dos sistemas para o fluxo, porque então não é só a intencionalidade dos sujeitos que causa a desinformação, mas é o que acontece no caminho dela, né, no fluxo dela, na movimentação dela e nas várias interferências que ela sofre. Então, os tipos de competência, eu vou falar deles daqui a pouco, os tipos de alfabetização midiática, digital, letramento científico, etc. E a discussão de fontes, a gente tem atualizado o conceito de fontes de informação a partir da ideia de autoridade cognitiva ou autoridade epistêmica. Aquelas fontes que querem dizer algo sobre o real. Eu estou vendo o tempo aqui avançar. Eu queria gastar um pouquinho nesse slide, porque dentro dos documentos relacionados à desinformação, à integridade da informação, então, o conceito de integridade vem para combater os efeitos perversos desse conjunto de fenômenos ligados à desinformação. E dentro dos documentos tem 3 grandes conceitos que eu acho que assim, é muito importante que a gente aprofunde esses conceitos, porque nos documentos eles estão mais ou menos vagos, assim, e às vezes até, dependendo da tradução que é usada, às vezes é um termo, às vezes é outro, eu queria destacá-los rapidamente. O primeiro deles é o conceito de precisão. Precisão tem a ver com acurácia, quer dizer, tem a ver com o fato que é o seguinte: existem os fenômenos da realidade, independentes da nossa vontade. Quer dizer, querendo ou não querendo, a Terra tem um formato, que não é plano. Não é isso? Então, é curioso, é o que Hannah Arendt chama de verdade factual. Então, ou seja, nós conhecemos o mundo por meio de testemunhos de outros, por meio de evidências. Então, a precisão tem a ver com isso, com a aproximação mais ou menos adequada aos fatos da realidade. Aí a gente tem um segundo conceito nos documentos, que é o conceito de consistência. O conceito de consistência é muito interessante, porque o que é consistência? Ela tem a ver com as atividades que a gente faz em relação a um determinado objetivo. É o que a Hannah Arendt chama de verdade racional. Ou seja, é um grupo de valores. Então, quando alguém diz assim, eu acho que determinada etnia tem que ser exterminada, isso não é questão de avaliar em termos de verdade, é mentira. É outro tipo de verdade. É uma verdade na qual a gente chega em acordo, o Marco apresentou isso no trabalho dele, em que a gente estabelece certos valores, que é preciso preservar o planeta para ele não ser destruído, que é preciso evitar genocídio, que é preciso não ter conteúdo racista, no ecossistema informacional, etc. Quer dizer, o grau de verdade desses conteúdos é diferente do primeiro nível, né? Então, a ideia, o segundo conceito, ele tenta trabalhar nessa perspectiva. E alguns documentos, vocês vão ver que, em vez de consistência, eles usam a palavra equilíbrio. Exatamente, equilíbrio pensando isso, que esses valores eles não podem ser construídos por um grupo ou por um país e serem acatados por outros, mas eles precisam ser construídos coletivamente. E o terceiro conceito é o de confiabilidade. Tem a ver, então, com autenticidade. Então, a garantia que a gente precisa ter de que aquilo que a gente está vendo, que é de autor tal, é realmente daquele autor. Ou que a data tal é realmente a data tal, ainda que seja conteúdo mentiroso. Então é curioso porque o contrário da verdade no primeiro item, precisão, é a mentira, é o erro. O contrário da verdade no segundo, na consistência, é a irracionalidade, é o ódio e a destruição. E o contrário do terceiro, que é a confiabilidade, é o golpe, é a deturpação. Então, a ideia é ter um ambiente no qual cada um dos elementos, né, autor, contexto, referente, canal, data, eu possa saber que eles são o que eles dizem que eles são. O tempo está passando aqui, não é isso, Max? Eu vou dizer, então, 2 minutos. Nos documentos, um elemento muito importante deles é que eles identificam
diferentes atores. Então, eu não sei se está dando para ver, eu vou fazer uma tradução dele aqui no próximo. Os ambientes em que acontecem os fenômenos, ou que estão relacionados com a integridade da informação, ou seja, né, os governos, os meios de comunicação de massa, a sociedade, o ambiente legislativo, e para cada um deles há a ideia de tratar ali, então, né, quem que promove a desinformação, qual o impacto disso, o que pode ser feito em relação a isso. Eu acho que isso é um grande mérito dos trabalhos. Aqui também a questão, então, como é que os documentos foram amadurecendo, inclusive para falar de integridade da informação, e falar de integridade dos ecossistemas informacionais. Em junho desse ano, a ONU lançou 5 princípios para a integridade da informação, né? Então, a confiança, a necessidade de resiliência, porque a desinformação vai continuar, os incentivos saudáveis, aquilo que o Marco falou de o ódio e a mentira não serem incentivos para o lucro, o empoderamento dos públicos, mídia plural e transparência das Big Techs para liberar dados para os pesquisadores poderem estudar os fenômenos que estão acontecendo. Bom, é meu último slide, Max. Eu queria, então, rapidamente, para terminar, dizer o seguinte. Integridade da informação, mais uma vez, né, esse conceito, a maneira como ele vem sendo produzido, tem um elemento fundamental, que é o papel da ciência enquanto forma de conhecimento. Quer dizer, sem invalidar formas de conhecimento tradicionais, senso comum, religião, é preciso fortalecer o significado do conhecimento científico para a produção do tipo de conhecimento que vai conduzir nossa vida em vários ambientes, como meio ambiente, saúde, direitos humanos, né, grupos que são estigmatizados, preconceito, etc. A gente está falando de um fenômeno que Marco falou muito bem disso, transnacional. Então, as soluções precisam ser também transnacionais, né? Inclusive a soberania algorítmica, tem uma mesa de soberania digital, né, que vai acontecer aqui nesse evento, né? Uma discussão extremamente importante que está acontecendo agora é a discussão de que os algoritmos se tornaram instituições, moldando, portanto, nossos comportamentos, nossos valores, etc. Então, precisam ser tratados nesse sentido. Vários estudos têm apontado os riscos para a democracia, então, que esses fenômenos estão trazendo, né? É fundamental que a gente consiga envolver na responsabilização, na criminalização e na busca de soluções governos, Big Techs, meios de comunicação de massa, veículos jornalísticos, entre outros. A questão então, o resgate da confiança, né, nas instituições produtoras de conhecimento, universidades, escolas, institutos de pesquisa, etc. Né, um elemento, mais do que o acesso à informação, o direito à informação verdadeira. E aí eu termino a minha fala dizendo que eu vejo, assim, de onde eu vejo, quer dizer, mapeando os estudos aqui, né, os vários excelentes estudos que a gente tem visto nos últimos anos de pesquisadores brasileiros e de outros países, que o conceito de integridade da informação tem um grande potencial para unir, para aquelas 4 dinâmicas ali, né, sobre as quais a gente falou agora há pouco, que às vezes estão espalhadas. Então, pesquisadores de um campo não conversam com o outro, de uma perspectiva teórica não conversam com o outro. Integridade da informação é um conceito que tem potencial para fazerem conversar essas iniciativas, inclusive na busca de soluções multidimensionais. Tanto os 3 níveis da informação, né, do físico, cognitivo, social, quanto as 4 dinâmicas, a partir dos 3 princípios que regulam o conceito de integridade da informação. Queria destacar que, mais uma vez foi falado aqui na abertura, este evento não está acontecendo junto com o G20 por acaso. Tem uma intencionalidade nisso, né? Então, do mesmo jeito que o documento do G20 foi um grande avanço no sentido de colocar nele preocupações do sul global, do Brasil, lembrando que o Brasil tem sido protagonista nessa discussão, o Brasil tem sido protagonista também na discussão de integridade da informação. Eu vejo o conceito, a perspectiva, como uma grande oportunidade para nós trabalharmos juntos no combate aos efeitos nocivos da desinformação. Muito obrigado a todos pela atenção. Muchas gracias, profesor. Bueno, felicitaciones por la ponencia y de a poco ya vamos entrando en las perspectivas que nos abre el concepto de integridad de la información, así que muchas gracias por ese paseo por los antecedentes y por la perspectiva también futura. Bueno, ahora vamos con el siguiente ponente, que es el amigo y colega Ariel Antonio Morán Reyes, que viene desde Ciudad de México. Es investigador postdoctoral del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE, y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Así que
invitamos a Ariel al estrado. Olá, bom dia. Primeiramente, quero expressar que me sinto muito satisfeito por estar aqui no Rio de Janeiro, neste mesmo auditório, depois de 2 anos. Então, quero agradecer à comunidade do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia pela sua hospitalidade. Aos que estão por trás da organização, Marco, Arthur, Ana Regina, e a todos, cada que compõe a equipe, muito obrigado. E também uma oportunidade de reencontrar meus amigos professores. Agora, como os falantes em espanhol são maioria nesta mesa, a língua franca desta vez, parece ser o espanhol, e quero agradecer sua presença dos meus colegas Juan Carlos e Maxi, e falarei em espanhol. Bien, acerca del tema que quiero hablarles, segundo algunas cosas que mencionó Carlos Alberto, pero quiero entrar sobre un tema específico que es una tecnología que precisamente pone en jaque a la integridad de la información. En México yo coordino un proyecto que tiene que ver con ética de la información y con humanidades digitales. Las humanidades digitales entendidas en términos muy sencillos, pero también muy esquemáticos, es este encuentro entre las tecnologías digitales y el trabajo que tradicionalmente realizan los humanistas y científicos sociales en 2 sentidos. Las tecnologías irruyendo en ese trabajo tradicional y en el cual incorporamos metodologías y herramientas digitales. Los historiadores quizá incorporan visualizadores de datos y entonces hacen algo a lo que llamamos ingeniería histórica. Cuando hablamos de comunicación escrita, incorporamos procesadores computacionales de lenguaje o incorporamos metodologías de espacialización para esto que denominamos geohumanidades digitales. Pero no solo las tecnologías irrumpen en el trabajo tradicional de los humanistas, sino también los humanistas se abocan a las tecnologías, como pensándolas críticamente. Y es justo lo que quiero hacer, pensar críticamente, en este caso, que son las tecnologías deepfake, las cuales pues se ven impulsadas, bueno, hay que reconocer en un sentido o en otro, para bien o para mal, han representado un hito en los ámbitos de la inteligencia artificial y los medios digitales. Y ya que pues, básicamente lo que hacen es recrear contenido o recrean desde imágenes, audio y videos con una tónica hiperrealista. Y esto ha producido cambios tanto en el ámbito educativo, pero principalmente de entretenimiento y el marketing. La cuestión es que esto ha traído implicaciones éticas. Creo que no exagera la Declaración de Principios de las Naciones Unidas sobre la integridad de la información cuando hacen alusión casi siempre en el documento de 28 páginas a la tecnología y esta mancuerna con integridad de la información en términos de riesgo. Básicamente lo que dicen es que la tecnología no permite el verdadero empoderamiento de las personas. Por ejemplo, no permite que haya una verdadera gestión de la huella digital de las personas en el mundo. Hablando del contenido personalizado, de las ad techs, justamente es la persona la que no tiene incidencia en ese contenido personalizado. Ya no hablemos de las transgresiones en cuanto a la privacidad y los datos personales. Creo que entonces hay que entender cómo es que opera esta tecnología deepfake. Creo que no exagera, menciono que no exagera porque justamente la tecnología deepfake lo que hizo es reconfigurar las fronteras de estos fenómenos de desinformación que ya habíamos advertido.
La tecnología deepfake básicamente opera a través de dos redes neuronales. Son redes generativas antagónicas. Son redes neuronales, una generadora y una discriminadora, y básicamente es una relación de tensión dialéctica, porque una produce contenidos inicialmente abierta y claramente falsos, y la otra lo que hace es hacer un reporte sobre fallas e incidencias que a la red neuronal generativa le sirven justamente para corregirlos, tamizarlos y sofisticar esos contenidos. No es gratuita este nombre de antagónico, que hace alusión incluso al principio básico de la dialéctica, que es la unidad de los contrarios. Es una tensión y una relación dialéctica, tesis, antítesis, y hay una síntesis. El resultado justamente es un producto sintético que altamente realista. Formulación de la dialéctica clásica, tesis, antítesis, síntesis. Hay algunas dinámicas de dialéctica que no necesariamente llegan a una síntesis, como la dialéctica negativa de Adorno. Ahora bien, hay algunos especialistas que consideran que si es un problema meramente tecnológico, pues la solución puede ser meramente tecnológica. Y pensemos en estas tecnologías en el ámbito de la geopolítica como una especie de armamento incluso. Tienen el mismo efecto. Pensemos en un armamento, un lanzamisiles, por ejemplo, que aunque no se utilice, produce algún efecto cuando se tiene apuntado contra un objetivo, puede ser algún estado contrincante. Aunque no se utilice, pero produce algún efecto en el rival. En este caso, un efecto de disuasión, intimidación o generación del terror. Las tecnologías deepfake pareciera que, aunque no se utilicen, su sola presencia puede crear, por ejemplo, puede socavar procesos de confianza social. En este sentido, pensar que solamente es un problema tecnológico y lo podemos compartir con una solución meramente tecnológica es no entender que tiene una raigambre más compleja. Ahora, en esta relación dialéctica entre una red neuronal generativa y una red neuronal discriminadora operan, por ejemplo, tecnologías como codificadores automáticos, que lo que hacen es, hablando en este caso de una imagen, un rostro, lo que hacen es que esa imagen, esos datos de entrada, los comprimen, similar a cuando comprimimos una imagen en la cual se mantiene con menor resolución, una representación más disminuida de esa imagen, se mantiene el diseño gráfico. Se hace para tener una imagen mucho más manejable, poderla deconstruir y poderla reconstruir. Esto evoca incluso a un concepto que se utiliza en humanidades digitales, que es el de remediación. Remedio en los dos sentidos, remedio como el farmacón de Platón, una especie de veneno que en ciertas dosis puede servir como medicina, pero también mediación, una reelaboración a través del velo digital. Ahora bien, además de los codificadores automáticos, también existen las tecnologías de transferencia en este caso, el mismo ejemplo de la imagen de transferencia de rostros, que no es más que un mapeo biométrico de las características de un rostro, pero tanto los codificadores automáticos como las tecnologías de transferencia, en este caso de imágenes, operan o tienen su éxito, el elemento exitoso y eficaz es justamente este bucle de retroalimentación. Es decir, la característica de éxito de las tecnologías deepfake no es solamente el diseño algorítmico o la tecnología, sino cuando éstas entran en contacto con conjuntos de datos masivos. Ahí es donde están los dos, creo, implicaciones éticas principales. Hay un problema en cuanto a la integridad de información, en cuanto a los datos de entrada, la imagen, el rostro que se utiliza para transformarlo y los datos de contraste, que son este conjunto de datos masivos que se utiliza para crear esa imagen e insertarla en un nuevo escenario, crear contenido nuevo
o en este caso crear una imagen a través de un efecto hiperrealista y de hiperfluidez hacia un video. Ahora bien, algunos de los problemas e implicaciones éticas que resultan del uso de esta tecnología. Malinformación y desinformación, o en inglés misinformation o disinformation. Comúnmente en estos fenómenos nos abocamos a lo que es la desinformación, pero también hay un problema con la malinformación. Malinformación entendida como información falsa que transmitimos asumiendo que es verdadera, por lo cual podemos inferir que no existe propiamente una intención de manipulación o de engaño deliberado. La desinformación es esta información falsa que compartimos intencionalmente con esta intención de sesgo o de manipulación. Sin embargo, en ocasiones con la tecnología deepfake se da un fenómeno de desinformación a partir de la malinformación, principalmente con el tema de desinformación en la ciencia o en comicios electorales. Me interesa mucho el tema de la desinformación en la ciencia, que fue un tema que se tocó en una mesa la mesa que se organizó en las jornadas de investigación de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República el mes pasado, en el que participó Artur también, pero también en otros escenarios, no únicamente la ciencia o procesos electorales, pero son dos ejemplos muy claros de dónde se ocurren fenómenos de desinformación a partir de malinformación. Difamación, cyberbullying y contenidos no consensuados. En ocasiones, y creo que este evento tuvo un problema similar, a veces no se transmiten algunos de estos eventos porque, digamos, se da este entronque entre los derechos digitales y los derechos de la personalidad, que tienen que ver con el derecho al honor y el derecho a la intimidad. Los derechos, por ejemplo, este entronque tiene que ver con el derecho a la propia imagen y a la propia voz. Y por eso a veces para hacer transmisiones como de este evento necesitamos previamente la cesión de derechos de imagen y de la propia voz. Y esto, que antes no ocurría, tiene que ver porque con el uso de estas tecnologías estamos perdiendo tutoría y tutela sobre nuestros medios naturales de expresión, la imagen y la propia voz. Responsabilidad y transparencia. Hace 2 años, cuando estábamos en la sesión plenaria para la confección y redacción de la Carta de Río, me pareció muy importante abordar el tema de la atribución de responsabilidad. En el caso de los fenómenos de tecnología deepfake, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del creador de la tecnología, del creador de los contenidos o de la plataforma que los hace circular? Si pensamos que es el creador de la tecnología, estaríamos entrando al problema de si la tecnología es intrínsecamente mala o si es el uso el que le da ese carácter de malevolencia. Si pensamos que la tecnología, volviendo al ejemplo del armamento, es intrínsecamente mala, porque podemos pensar un armamento, una pistola, un rifle, son intrínsecamente malos porque en su creación subyace el principio de destrucción. Y entonces podríamos decir, el Tercer Reich, el régimen nazi utilizó hornos. No volvamos a utilizar hornos, prohibamos el uso de hornos. Si nos vamos por la salida hay responsabilidad tripartita del creador de la tecnología, del creador de los contenidos o de la plataforma que hizo circular los contenidos. ¿Dónde está la frontera para hacer atribución de responsabilidad? Bueno, ya para finalizar, el desafío de la alfabetización mediática justamente es un fenómeno conceptualmente novedoso, pero es un fenómeno que ya existía. Su primer desafío está en visibilizar la existencia de este fenómeno y mostrar cómo es que opera y cuáles son algunas de las entes sociales que coadyuvan a que se difundan esta clase de fenómenos. Ya para finalizar, consentimiento informado. Las personas tienen que saber cuando sus datos personales son utilizados o como datos de entrada para esta tecnología o como datos de contraste. Transparencia y divulgación. Sobre esto de la atribución de responsabilidad, no creo que meramente con metodologías y herramientas tecnológicas esté la solución, pero existe la propuesta de hacer una clase de etiquetado o de descargo de cierta
ciertos mecanismos como marcas de agua digital, descargos de responsabilidad, tanto del creador de la tecnología, de los contenidos, como de la plataforma que los divulga. Tiene que haber un equilibrio, desde luego, entre la innovación, las implicaciones éticas que puede tener esta tecnología, no únicamente los principios de innovación o el uso inmediato que le queramos dar. Y finalmente, sobre la minimización de los daños. Hay algunas propuestas que me recuerdan a un problema que creo que resolvió la psicología moral y la ética analítica en el siglo XX, acerca de si las personas saben las implicaciones o las repercusiones, los daños de sus acciones, y si realmente hacen un análisis racional, evitarán esas acciones o las acciones deseables las llevarán a la práctica. Pareciera que esa corriente de la ética pensaba que entre la racionalización de las consecuencias de ciertas acciones y llevarlas o no a cabo era como una especie de paso inmediato, pero en realidad no es así, porque las personas pueden genuinamente saber cuáles son las repercusiones de sus acciones. Yo puedo considerar que una acción genuinamente es moralmente conducente y no llevarla a la práctica, por muchas cuestiones, por características, por nuestras propias flaquezas como de nuestra constitución humana, etc. Y bueno, no me queda más que agradecer y quedarme con esta última reflexión. Un equilibrio entre el uso de la tecnología, ciertamente equilibrar nuestra sabiduría práctica y el alcance de la innovación tecnológica. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ariel. Bueno, vamos a seguir con la siguiente ponencia. Llamamos entonces al profesor Juan Carlos Suárez, profesor que viene desde España, profesor de Ética y Deontología de la Comunicación en la Universidad de Sevilla, España, investigador de varios proyectos sobre ética periodística y también fue miembro de la Comisión Española de Deontología. Con ustedes, el profesor. Hola, buenos días. Voy a hablar en español. Podría probar a hablar un poquito en portugués, pero creo que será mejor hacerlo en español. Bueno, es complicado porque yo soy andaluz y los andaluces hablamos muy rápido. Así que voy a intentar hablar despacio, lo cual tiene para mí una especie de desintegración de mi personalidad, porque yo tiendo a correr cuando hablo. Así que si en algún momento voy demasiado rápido, me hacéis así con la mano y yo entenderé que no se entiende. El micro, sí. Bueno, en primer lugar, yo quisiera empezar la comunicación agradeciendo a la organización, a Marcos, a Arturo, a Ana Regina y a todos pues, que hayan tenido la deferencia de invitarme a participar y poder estar con vosotros. Siempre he tenido un gran aprecio a los colegas brasileiros y la oportunidad de hacerlo en su país, pues una satisfacción añadida. Quisiera empezar esta intervención diciendo que hablar de integridad de la información es un oxímoron. No sé si conocéis esa palabra, pero significa que es una contradicción en sí misma. Es unir dos términos que son contradictorios. En primer lugar, porque la información es poder. La información es, al fin y al cabo, en términos smithianos, pues aquella lógica del poder, una especie de manera de llamar a lo político, porque al final, cada vez que nosotros intentamos informar, estamos ejerciendo algún tipo de poder sobre otra persona para orientarle sobre su percepción de la realidad. Hoy el poder no consiste en legislar, consiste en manejar los flujos informativos. Consiste en que tú puedas tener la capacidad de enseñarle a la ciudadanía cuál es la visión de la realidad que debe de manejar para que coincida con la visión del poder. Eso antes se llamaba manipulación, porque se hacía desde una perspectiva que el poder era único, vertical y se controlaban los medios de información. Hoy se llama desinformación. Es el cuento del lobo, se ha disfrazado de la abuelita, para que ahora los poderes no sean reconocidos, sino que sean, digamos, incluso
camuflado por la propia ciudadanía, que ejerciendo ser libre participa del propio viento del lobo, ¿vale? Es decir, hemos conseguido que el poder de alguna manera se haga incluso más fuerte, porque no conseguimos percibirlo, no conseguimos saber dónde está. Eso es realmente la desinformación, lo mismo de siempre, el poder en estado líquido, en estado que nos está haciendo ver una visión de la realidad que nos parece que es la que corresponde con los hechos y muchas veces es un relato totalmente inventado. ¿Por qué? Porque hoy día hay un debate sobre qué significa la democracia, qué significan las elecciones. Hoy no elige el pueblo, eligen los poderes que de alguna manera inducen voces a ese pueblo para que puedan participar. Entonces, los grupos de poder intentan hacerlo a través de diferentes estrategias. Una de ellas, por ejemplo, los grupos de extrema derecha suelen crear una especie de representación del otro, y ese otro como un enemigo feroz que de alguna manera puede invadir algo de nuestros derechos que tenemos ganados con mayor fuerza porque somos ciudadanos, porque somos personas que trabajamos, tenemos recursos. Los otros es un poco esa periferia social que nos molesta, ¿no? Entonces, los grupos de extrema derecha continuamente tienden a crear determinados bulos de desinformación para generar una especie de tensión desde el punto de vista del discurso político, donde la desinformación sea el instrumento que contribuya a fortalecer esos partidos políticos que tienen esa visión. Entonces, la desinformación es, al fin y al cabo, un instrumento justamente para intentar evitar lo que llamaríamos una información verificada y correcta. ¿Por qué? Porque lo que ha cambiado realmente no es tanto el modo en el que se maneja el poder como el tipo de público, es decir, la sociedad, la ciudadanía, que se ha hecho absolutamente, digamos, pasiva y ha interpretado que la realidad se dibuja a través de su teléfono móvil. Eso lleva a que muchas veces nosotros ni siquiera tengamos o nos tomemos la molestia de comprobar la realidad de los hechos. Y eso pues conduce a lo que Hannah Arendt en su momento, cuando analizó en los orígenes del totalitarismo, un modelo de sociedad que podríamos llamar el hombre masa. Esa especie de sociedad donde ya las personas no tienden a tener una posición política, sino que se confunden con el discurso dominante. Y el discurso dominante es el discurso que circula a través de redes sociales, de plataformas, y todo eso que nos parece que es tecnología no es tecnología, es política, tecnopolítica. Es decir, las plataformas no es realmente algo neutro, es algo que tiene sesgo, que tiene orientaciones, y que el dueño de X, Elon Musk, ha determinado qué es lo que la gente podía decidir en Estados Unidos sobre las elecciones que ha habido recientemente. Por lo tanto, es muy importante que le quitemos esa especie de disfraz a la desinformación y descubramos que aquí lo que hay es una batalla política. Una batalla política, además, que tiene una traducción en términos de hegemonía, digamos, geopolítica, ¿no? De enfrentamiento entre países. Rusia ataca a través de la desinformación. China también ataca, tiene mucho interés en hacernos creer que la democracia es un invento que no merece la pena porque tenemos que desconfiar del poder. El poder está continuamente, de alguna manera, emitiendo discursos que no son ciertos. Y esto es porque en el fondo hay narrativas, hay relatos, hay construcciones sobre el modelo de sociedad que queremos construir y que queremos destruir, ¿vale? Entonces, la desinformación, el problema no es el bulo o la tontería que cuenta que tiene un uso social para entretener a la gente, sino el gran problema es que al final se están construyendo discursos políticos. Y ahí radica realmente el poder de la desinformación. Frente a eso, pues bueno, como en el cuento del lobo, es muy importante decidir qué casita queremos construir. El cuento de los porquiños, ¿no? Si es la casita hecha de papel y conformarnos con lo que leemos en los medios de comunicación, si es aquella que además de ver lo que vemos en los medios de comunicación, intentamos también informarnos de alguna noticia más, o si realmente construimos una casita de piedra. Es decir, tenemos capacidad de construir la verdad sobre elementos que sean sólidos. Para eso es fundamental contar con un buen periodismo. Es decir, el periodista
debería de existir, y los medios de comunicación deberían de invertir en que haya profesionales que sean como notarios de la verdad, o que sean los jueces, en el sentido que un juez, cuando tú denuncias un delito, no solo ve ese acontecimiento, ve qué valor tiene dentro del ordenamiento jurídico. Pues un periodista no solo ve un hecho, ve qué valor tiene eso dentro del ordenamiento social para que alguien sepa qué importancia le tiene que dar. Aquí el problema es que hemos quitado todas las autoridades de en medio. Ya no tenemos, estamos en una sociedad de desintermediación. No contamos con nadie, no necesitamos que nadie nos diga qué tenemos que saber. Hasta cuando vamos al médico ya vamos con el diagnóstico hecho y le decimos qué es lo que nos pasa. Y el médico te mira y te dice, ¿para qué vienes? ¿No? ¿Por qué? O incluso en las clases, los profesores. El alumno dice, bueno, esto yo lo he leído esta mañana y este tío no sabe nada, ¿no? Yo sé más que él porque he leído algo. Bueno, ¿por qué? Porque estamos en un modelo de consumo y el conocimiento se ha convertido también en un producto de consumo. No se ha convertido en un modelo de construir la personalidad, el sentido de la sociedad. Entonces el problema es que se está desintegrando un modelo de construcción social donde nos estamos de algún modo asumiendo que formamos parte de una masa, eso sí, creyéndonos todo libre, pero que al final somos todos pues ciudadanos cibernéuticos que nos enteramos por el cuento que nos digan las redes sociales. Y eso es lo que tenemos que hacer, y para eso hay que llamar a la corresponsabilidad de los ciudadanos, de las personas. Es decir, tú eres parte de lo que realmente sabes del mundo. No es algo simplemente de redes sociales, debes de desconfiar, debes de saber que eso tiene que contrastarlo con instancias o referencias que tengan autoridad, como son los medios de comunicación, que ejercen una labor de verificación. Porque el gran fracaso del periodismo es la desinformación y el fact-checking, es decir, que hoy haya que verificar a posteriori, como si pareciera que ya no hay quien cuente nada de la verdad, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental. Ahora en España hubo una DANA y fue objeto de una campaña de desinformación enorme, dijeron bulos increíbles, y a veces la desinformación produce incluso más muertos que las propias catástrofes, porque cuando se informa mal, la gente puede adoptar decisiones que sean equivocadas y puede afectar a su propia vida. Por tanto, no estamos hablando de algo absurdo, estamos hablando de cómo tú le das al ciudadano del mucho poder que tiene un poquito de poder para que sepa cuidarse y sepa realmente administrar su propia vida y su propia relación dentro del mundo en el que esté y pertenezca. Por eso yo creo que es fundamental que enseñemos a la gente que la desinformación es importante. Y nada, ya después seguimos debatiendo lo que queráis, ¿vale? Gracias. Bueno, estamos llegando casi al final de las exposiciones. Les recordamos que, como haciendo referencia al concepto que usaba el profesor Juan Carlos, es un espacio de construcción de conocimiento, así que les recordamos que vayan anotando consultas, dudas, sugerencias o también polémicas que quieran compartir con la mesa. Perdón. Bueno, vamos a presentar al último expositor, que es de la casa, me imagino que todas y todos lo conocen. Es Marco André Feldman Schneider, doctor en Ciencias de la Comunicación, de ECA USP, investigador titular en el IBIC, profesor asociado en la Universidad Fluminense, becario de CNPq y FARPEG, profesor en PPGCI IBIC de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y en Medios y Vida Cotidiana, PPGMC, de la Universidad también de Fluminense, Federal de Fluminense. Investigador del PAC por la Universidad Federal de Río de Janeiro, presidente del Centro Internacional de Ética de la Información, ICIE, y coordinador del grupo de investigación Perfili. Invitamos a pasar entonces al profesor Schneider. Obrigado, gente, mais uma vez.
Mas agora eu serei um pouco mais breve. Pode passar, por favor, Ana. Não, faz, não, aqui. Bom, vamos direto ao ponto, né? Já me apresentei. Oi, Fernanda, Brenda, pessoal que chegou depois, Ângela, Silvia, tanta gente. Bem-vindas. Ciente de que meus colegas dessa mesa abordariam mais detidamente a questão da integridade da informação, sobre a qual falei mais cedo por ocasião da abertura e tornarei a falar amanhã, quando do anúncio da chamada de artigos para a próxima edição da Lincoln Revista, vou me ater aqui à dimensão ético-política da integridade da informação, entendendo que a questão compõe o quadro mais amplo da ética da informação. De acordo com o International Center for Information Ethics, a ética da informação ocupa-se essencialmente com o desenvolvimento dos valores morais no domínio da informação, a criação de novas estruturas de poder no domínio da informação, contradições ocultas e intencionalidades nas teorias e práticas da informação, o desenvolvimento de conflitos éticos no campo da informação. Quando nós nos aproximamos, eu, Arthur, o Max, o Ariel, do Centro, isso já estava escrito lá. Creio que seja a redação do próprio Capurro, porque está assinado pelo Centro, mas eu acho uma excelente definição geral do campo. Esses tópicos, né, serão verticalizados na Carta do Rio de 2022, documento de redação coletiva, produzido por ocasião do 4º encontro do capítulo da América Latina e Caribe do ICE, nesse mesmo auditório, né? E terceiro encontro, está errado aqui, eu estava mesmo dando conta disso. Aliás, já vou antecipando, está surgindo nos bastidores a ideia da gente produzir uma Carta do Rio número 2, que consistirá de uma reunião dos pontos centrais das palestras de todos os palestrantes. Então, isso, se a gente conseguir realizar isso, será apresentada na plenária de encerramento do evento. Então, eu convido a equipe a nos ajudar a editar esse material, quem puder, e a gente vai fazer uma leitura e vai tentar sair com o suco, né, com o sumo das falas, como uma Carta do Rio de 2025. A ideia é nova, acabou de surgir, tá? Começou ontem a gente a conversar e agora eu estou provocando todo mundo para colaborar, todo mundo que está envolvido aqui nas falas, na organização. Bom, eu vou citar uma parte da Carta do Rio de 2 anos atrás, que a gente tentou pegar essas definições gerais de ética da informação e atualizá-las, verticalizá-las em torno do problema da desinformação. De acordo com o eu voltei. A ética da informação interessa-se por temas como liberdade de expressão, atribuição de responsabilidades, honestidade intelectual na produção e na lida com a informação e com a memória, em suas dimensões histórica, social e política. Compromisso com a verdade e com o interesse público, direito de acesso à informação, vieses culturais da organização e representação da informação e do conhecimento, privacidade e autonomia informacional, mediação tecnológica, digitalização e dataficação da vida, visibilidade, vigilância, procedência, relevância e credibilidade da informação, dentre outros. Isso foi um detalhamento que a gente produziu coletivamente das questões mais amplas da ética da informação anteriormente apresentadas. Esses tópicos serão... Perdão, eu estou sempre voltando com esse negócio. Com o desenvolvimento e crescente penetração social das tecnologias digitais de informação e comunicação ao redor do mundo nas últimas décadas, as pesquisas em ética da informação têm dado especial atenção aos efeitos, promessas e riscos que esse novo ecossistema informacional, ecossistema no sentido metafórico, tá? Porque esse conceito é polêmico, mas eu estou usando apenas no sentido alusivo, tem promovido em todas as esferas da vida em sociedade. Nas relações interpessoais, na educação, na produção e divulgação científica, na política, economia, trabalho, saúde, cultura e entretenimento, nas imbricações entre todas essas esferas. Na virada do último século para o atual, as perspectivas pareciam favoráveis para os que acreditavam ingressar em uma sociedade da informação, que prometia um mundo mais próspero, inclusivo, democrático e pluralista. No mesmo período, diversas declarações internacionais foram redigidas e assinadas por atores comprometidos com a inclusão digital, tendo por corolário o respeito à diversidade cultural e a promoção dos direitos e qualidade de vida das minorias.
Entretanto, tais metas, com frequência, revelaram-se wishful thinking, ilusórias, talvez por seus proponentes não terem argumentado ou atuado numa perspectiva para além do mercado. Numa perspectiva que não esteja para além do mercado, todas essas ideias vão dar com os burros na água, como se diz em português claro. Ora, o mercado não é necessariamente contrário, nem favorável à promoção da inclusão digital, da diversidade cultural, dos direitos e qualidade de vida das minorias, desde que rendam dividendos financeiros mais rapidamente num volume superior a investimentos concorrentes. Essa é a sua regra de ouro. Afinal, o mercado não é propriamente imoral, ele é amoral. Contudo, quanto mais regulado ele se torna, Contudo, quanto mais desregulado ele se torna, mais essa amoralidade tende a converter-se em imoralidade, na medida em que a busca desenfreada por lucros maiores e mais rápidos agudiza as desigualdades e contradições estruturais que o capitalismo carrega desde suas origens mercantilistas e coloniais marcadamente escravocratas. Nos dias de hoje, esse movimento se cristaliza no que foi chamado pela Unesco de desinfodemia, propagação em massa de desinformação. A essência do problema da desinformação, que assombra a nossa época, já é enfrentada no Decálogo, nos mandamentos que interditam o falso juramento, um dos sentidos da interdição é se tomar o nome de Deus em vão, e o falso testemunho. Na história inteira da filosofia, também já tem essa... ela já enfrenta o problema da desinformação, basicamente em sua busca de fundamentar racionalmente a distinção entre verdade e engano. E mesmo em sua dimensão técnica, na doutrina militar antiga, por exemplo, na Grécia e moderna, a desinformação tem origem militar. Ela é necessária às guerras. Não existe guerra sem desinformação. O problema é em que lado que você está da guerra também, né? Não vou entrar nessa questão agora, não há tempo. Entretanto, quando atos como de se tomar o nome de Deus em vão, proferir falso juramento ou testemunho, promover deliberadamente o engano ou guerras cognitivas, quando essas coisas atingem um determinado volume, uma difusão e uma velocidade desmesuradas, graças a um conjunto de fatores econômicos, políticos, ideológicos e tecnológicos conjugados ou conjurados, temos uma das marcas singulares da época atual, cuja particularidade, em meio a todas as outras, talvez possa ser bem representada pelo papel desempenhado pela desinformação na proliferação da barbárie social e ambiental. Assim como a uma determinada temperatura a água vira gelo ou evapora, caracterizando uma mudança de quantidade em qualidade, o excesso quantitativo de mentiras e meias-verdades promove uma mudança qualitativa no debate público, fazendo do absurdo um protagonista. E um protagonista perigoso, pois não se trata de qualquer absurdo, mas do absurdo mais reacionário e avesso ao bem comum. Muitas outras épocas, ou mesmo todas elas, tiveram sua dose de absurdo. Mas em nenhuma época anterior, o irracionalismo, a ignorância e a miséria de populações inteiras foram coetâneas do imenso acúmulo de conhecimentos racionais, de evidências e de riquezas de que nossa época dispõe. Tampouco enfrentaram o risco do colapso nuclear ou ambiental. A nossa época é singular. Então, tem continuidades, tem coisas que se repetem, mas tem singularidades que a gente não pode perder de vista. A liberdade de expressão, que diz respeito a um direito do cidadão, das origens aos dias de hoje, desdobrou-se em liberdade de imprensa, que já era algo diferente da primeira há 3 séculos e foi se tornando cada vez mais. Uma coisa é um cidadão diante de um Estado despótico, a outra coisa é um negócio diante de um Estado despótico ou liberal. São coisas diferentes. Porque uma coisa é o cidadão poder falar em praça pública o que pensa, outra é uma empresa jornalística reivindicar o mesmo direito para o negócio de vender jornal. São coisas diferentes, mas ainda estão próximas. Porque, enquanto essas empresas eram pequenas e seu raio de alcance era pouco maior que o do cidadão que contratava uma tipografia para imprimir e fazer circular algumas cópias de suas ideias, as ações e o raio de alcance da imprensa e do cidadão permaneciam avizinhadas em escala. O mesmo não se dá quando a dita imprensa infla se passa a viver de anúncios e, principalmente, quando se transforma em corporações de mídia cujo alcance e velocidade de propagação de informação não tem paralelo com a do cidadão individual. Essas empresas reivindicarem o mesmo direito do cidadão já tem uma distorção aí, já tem um caô aí.
A distância para com o último, para com o cidadão, aumenta ainda mais quando essas empresas, que no Brasil são concessões públicas, operam em regime de oligopólio ou monopólio. Ou seja, a crítica às plataformas não deve perder de vista a crítica às velhas corporações de comunicação no seu caráter oligopolista. Isso não deve sumir do horizonte do debate, embora tenha sumido, elas tenham perdido protagonismo, né, nessa discussão. Nesse caso, a reivindicação da mesma liberdade de expressão do cidadão falando em praça pública no século XVIII torna-se um escárnio. Assim como a reivindicação de políticos profissionais e seus prepostos, mais direta ou indiretamente financiados por empresários, a mesma liberdade de expressão do cidadão do século XVIII na praça pública, quando investe em capital na propagação deliberada e profissional de calúnia, injúria e difamação em plataformas desreguladas, cujo alcance, velocidade e capilaridade igualam ou superam as mídias oligopolistas, sendo que essas plataformas são ou lenientes com essas operações ou lucram com elas. Ambas as coisas. Pensemos agora na questão das hierarquias e contradições entre valores morais e articulemos a questão da liberdade, as da coragem, da compaixão, da justiça e da sabedoria. 4 temas muito clássicos da ética tradicional e que permanecem questões atuais. Bom, vamos lá. Um criminoso pode ser dotado de coragem e alguém excessivamente compassivo pode perdoar seus crimes, ferindo a justiça, por mais que esteja agindo de boa fé. Então, a boa fé, a compaixão, a coragem podem entrar em contradição. O criminoso e o compassivo estarão igualmente exercendo a sua liberdade, mas está faltando sabedoria nesse cenário. Liberdade sem sabedoria, ainda que acompanhada de coragem ou compaixão, pode ferir a justiça e a própria liberdade. E até mesmo a sabedoria. Assim como não existe justiça nem sabedoria sem liberdade de pensamento e comunicação. O que viria, então, a ser a justiça e a sabedoria? Aqui, em 2 minutos, eu vou responder, claro que não. Por difíceis que sejam essas respostas, certamente não são o mesmo que a defesa e a promoção da desigualdade, da opressão, da fraude, da ignorância e do desconhecimento. Nem podem ter por fundamento falsos juramentos e testemunhos. Ou seja, é um método interessante esse que eu costumo usar. Quando não dá tempo para você explicar uma coisa mais a fundo, dá tranquilamente para dizer o que ela não pode ser. Então, pelo negativo, tu chega no positivo. Certamente exigem liberdade, mas não só individual, como justiça e sabedoria, tá? Exigem liberdade, mas não só individual, como também, principalmente, coletiva. As pessoas precisam, citando Roosevelt, né? As 4 liberdades do Roosevelt. As pessoas têm que estar livres, elas têm que ter liberdade de expressão, liberdade de crença religiosa, mas têm que estar livres da necessidade e livres do medo. O discurso famoso do Roosevelt, vamos desenvolver um pouquinho. Justiça e sabedoria exigem liberdade, mas não só individual, como também, principalmente, coletiva. É muito engraçado isso. A liberdade individual, mas todos são indivíduos. Então, tem que valer para todos os indivíduos. Quando a liberdade de alguns indivíduos atropela dos outros, ela entra em contradição. É simples assim. As pessoas precisam estar livres da opressão, da fraude, de falsos juramentos e testemunhos, do desconhecimento de evidências, para que possam exercer sua liberdade de pensamento e expressão com mais sabedoria. Liberdade de expressão não pode ser liberdade de falcatrua, de golpe. A propósito da relação entre liberdade de expressão, verdade e coragem, temos a noção de paresia. Nunca sei se é paresia ou parresia, os dois existem em textos diferentes, vou falar paresia aqui. E a figura do paresiasta, aquele que tem a coragem de proferir publicamente a verdade, enfrentando a autoridade de plantão e arriscando até a própria vida. Exemplos são Sócrates, Jesus, Giordano Bruno, Nelson Mandela, Martin Luther King, Geraldo Vandré, Vladimir Herzog, Victor Hara, Julian Assange, entre tantos outros, que disseram a verdade enfrentando a autoridade de plantão. São paresiastas. Há, porém, os pseudo-paresiastas, que proferem publicamente falsos juramentos e testemunhos como se fossem verdades e atuam como se estivessem enfrentando os poderes estabelecidos, enquanto, na realidade, são os porta-vozes de elementos desses poderes que preferem não se expor à luz do dia. Essa é uma questão muito importante para a gente entender certas relações entre política e economia na contemporaneidade. Não ter vergonha de vociferar bobagens em público também é coisa diferente de paresia.
Falsos paresiastas parecem-se com falsos profetas. Velho e Novo Testamento trazem diversos alertas sobre falsos profetas. A doutrina militar grega também traz vários cuidados com falsos mensageiros. Às vezes é muito difícil, ou mesmo impossível, provar que um juramento é falso, mas é perfeitamente possível provar que um argumento ou um testemunho são falsos, em termos de racionalidade ou de factualidade. Entretanto, no quadro contemporâneo, dada a velocidade e o alcance da fraude informacional, não basta provar que um testemunho ou um argumento são falsos, pois o estrago acarretado pode ser irreversível. Há que se criar mecanismos que previnam a proliferação da corrupção informacional sem comprometer a liberdade de expressão. Essa é a questão de $1 bilhão, como se diz, né? Era 1 milhão, mas 1 milhão já não é tanta grana assim, inflação e tal. E ainda que se admitisse ser incondicional a liberdade de expressão do cidadão, o que resta em si controverso e contraria a Constituição do Brasil, seguramente não se pode admitir a liberdade incondicional de corporações estrangeiras monitorarem e controlarem o tráfico informativo em território nacional. Essa é a grande questão, é uma delas. É uma questão de direito dos cidadãos brasileiros à informação íntegra, não fraudulenta e de soberania da nação. Isso vale para todas as outras nações, quero crer. Muito obrigado. Muchas gracias, Marco. Vamos acomodando. Bueno, estamos llegando al final de la mesa. Tenemos un espacio para más o menos unos 30 minutos para intercambiar antes del almuerzo. Así que voy a invitar para las preguntas y debate a los ponentes, a Carlos, Ariel, Marco y Juan Carlos. Por favor, si pueden pasar a la mesa y tomar asiento, les agradecemos. Bueno, mientras ellos se van acomodando, agradecerles a los cuatro por las excelentes ponencias que fueron de mucha solidez y de a poco vamos develando lo que hay detrás del concepto de integridad de la información, develando perspectivas anteriores, futuras, también develando algunas contradicciones que encierra el concepto y también algunas aplicaciones que tienen que ver con implicancias éticas de las tecnologías. Así que, bueno, ahora ya tenemos a los ponentes en la mesa. Les pasamos el micrófono a ustedes. No sé si se puede. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Comentario. Por allá. No sé si hay un micrófono para alcanzar a los... ¿Sí? ¿Puede? Bien. Ah, está grabando. ¿Sí? Ah, bien. Yo comparto mi micrófono con la mesa. Sí, sí. Quem foi que... Les agradecemos que se presenten brevemente a las preguntas Pois a não. las personas que forman la pregunta. Meu nome é João Batista de Abreu, eu sou professor do curso de jornalismo da Universidade Federal Fluminense. A minha questão, bom, peço desculpas por ter chegado atrasado, eu estou com problema de saúde. A minha pergunta tem a ver com o que eu peguei aqui, no pouco que eu pude pegar, em relação à fala do Marco Schneider, que é meu colega na UF. Hoje em dia, a gente tem um controle cada vez maior das plataformas digitais em relação à disseminação da informação, seja ela informação verídica ou falsa. E essa lógica é o que eu chamo de lógica perversa, porque os donos das plataformas, eles lucram com a mentira, porque a lógica não é a lógica da informação, mas a lógica dos cliques. Quanto maior o clique, quanto maior o número de cliques, maior é o lucro das plataformas digitais. Isso, além do fato dessas empresas não terem sede no Brasil. A gente acabou de acompanhar
a disputa é entre o Supremo Tribunal Federal e o senhor Elon Musk, que acaba de ganhar um cargo de importância no futuro governo norte-americano. Então, eu gostaria que vocês falassem sobre essa lógica, né, do controle absoluto das plataformas, independentemente da qualidade da informação, sem nenhum tipo de controle estatal ou de qualquer natureza. Tem mais uma pergunta? Vamos fazer um bloco, né? Um pequeno bloco de 3, 4. Ok, então tem ela, tem a senhora aqui, e paramos o primeiro bloco, talvez temos um segundo. Sim, bom dia, obrigada pela oportunidade, parabéns pela conferência. Meu nome é Verônica Lima, eu sou coordenadora de comunicação da AJOR, Associação de Jornalismo Digital, e também sou doutora em comunicação pela UF, recém-formada esse ano. E a minha pergunta vai um pouco de mãos dadas com a pergunta do professor. Na opinião de vocês, qual é o desafio para a formação de jornalistas neste contexto em que os algoritmos atravessam a vida e a formação cultural, né, dos estudantes? Eles já chegam assim, e elas e eles chegam assim na universidade já totalmente perpassado por essa lógica algorítmica aí das plataformas. E quais são os desafios para as iniciativas de jornalismo, portanto? A AJOR, que eu faço parte, é uma associação que reúne mais de 150 iniciativas de jornalismo no Brasil, muitas delas de jornalismo independente, algumas, inclusive, fazem parte da Rede Nacional contra a Desinformação. E aí eu queria ouvir de vocês quais são esses desafios para o jornalismo enquanto um ecossistema e a própria organizações mesmo de jornalismo, que isso traz como desafio. Queria ouvir um pouquinho mais. Obrigada. Muito obrigado. Temos mais uma pergunta, certo? Ali. Lá, ali, ó. Ah, tá, perdão. Não, sou eu mesmo. Bom dia, meu nome é Silvânia. Fiquei em pé, vou ficar em pé mesmo. Agradeço muito a ser acolhida aqui pelo grupo. Estou representando a Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências. Então, eu acho que a Rede do Bem já está funcionando e parabenizo tanto as falas quanto a iniciativa de acolher cada vez mais pesquisadores de outras áreas. Sou membro também do AMEREC, que é uma especialização da FAFISH, Faculdade de História da UFMG, em divulgação e comunicação pública da ciência. Então, eu acho que é totalmente relevante a minha presença e agradeço muito o acolhimento. A minha pergunta é sobre iniciativas de promoção de uma literacia informacional e digital e esse trabalho colaborativo enorme que nós precisamos fazer dentro da comunicação pública e da educação em ciências também. Tá, obrigado. Max, você tem mais uma? É mais um comentário do que uma pergunta. Meu nome é Fabiana, eu sou mestranda do IBICT. Eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam, da questão das big techs e desse contexto todo, mas faltou falar do influenciador também, dessa figura, né? Que está lá e está processando as pessoas que estão dizendo que eles estão falando coisas que são desinformação, e que a gente precisou ter uma discussão na justiça por causa das pesquisadoras, né? Eu nunca vi um cientista, que foi um fato que aconteceu há uns meses, acho que há uns meses atrás, né? Das meninas falando que remédio para verme não curava diabetes e foram processadas por meio da LGPD, né? O cara dizendo que estava expondo dados pessoais dele. Então, essa questão de como fazer para também, além de
ter essa regulamentação das plataformas, ter a regulamentação dessas figuras que não são a mídia tradicional, mas, ao mesmo tempo, estão aí, estão influenciando as pessoas realmente em como elas pensam. Então, eu vou começar falando com meus colegas da UF, né? João, bem-vindo, colega, bem-vinda. Eu acho que talvez a resposta para a sua pergunta eu já tenha dado na fala anterior, mas eu posso recapitular isso, que eu acho importante sintetizar. O que eu quis dizer, na parte final da minha fala, é que a crítica necessária às plataformas, que ocupou a primeira parte, ela não deve nos fazer esquecer da boa e velha crítica à mídia corporativa, que dificulta a prática do bom jornalismo, que a gente ensina na graduação. Entende? Então, modéstia à parte, não como figura de linguagem mesmo, sem falsa modéstia, eu acho que a gente ensina muito bem. Eu acho que a gente forma bons jornalistas, pelo menos a minha experiência na UF, a minha autocrítica e o que eu vejo dos meus colegas e o que eu vejo das minhas turmas, e dos trabalhos que eles nos entregam, eu vejo jornalistas muito promissores ali entre nós. Agora, as condições de mercado, as condições de regulação das grandes mídias, não vamos esquecer da Confecom, não é? Eu dei um curso no semestre passado que era da Confecom ao PL 2630, tentando botar o debate regulatório em perspectiva, do debate regulatório contemporâneo, que não é de repente surgiu isso, né? A crítica aos monopólios e oligopólios midiáticos permanece viva. E é muito curioso, o Edgar Rebouças, inclusive, muito ironicamente, numa dessas plenárias, eu não me lembro qual delas, ele estava diante de alguns ministros, eu acho, do Supremo, ele disse, estava se debatendo a regulação das plataformas. O Edgar Rebouças, para quem não sabe, virá aqui para uma das nossas palestras. Ele é professor de comunicação da Federal do Espírito Santo, se eu não me engano, e atualmente está no Ministério da Saúde, à frente do combate à desinformação em saúde. E eu me lembro que ele, com uma ironia fina, se dirigiu a alguns dos ministros e falou: eu fico muito feliz que vossas senhorias, sei lá, vossas excelências, estejam do nosso lado hoje na regulação das plataformas, porque há 10 anos atrás estávamos em lados opostos por ocasião da regulação das mídias. E por que houve essa mudança? Porque, em certa medida, a regulação das plataformas se tornou do interesse das corporações de mídia, no sentido que elas querem ser remuneradas. O que é legítimo, não vou nem entrar nisso, mas não é porque elas realmente se tornaram paladinos do pluralismo informacional e etc. A gente, portanto, não deve se esquecer da crítica aos oligopólios das corporações de mídia tradicionais e ao viés neoliberal, etc. E tudo que a gente estudou a vida inteira e discute há 30, 40, 50 anos. Né? Agora, dito isso, há uma nova questão. Mais cedo, inclusive, João, eu fiz uma citação ao Mao Tse-tung, a contradição principal e a contradição secundária. Me parece que, hoje em dia, a crítica aos conglomerados de mídia até se tornou uma contradição um tanto quanto secundária diante dessas figuras, mas secundária não é irrelevante. Né? Eu quero dizer que o principal problema, o problema maior, o mais urgente, me parece, é a regulação das plataformas digitais, que são estrangeiras. Aliás, elas não são estrangeiras, elas são americanas. Elas não são peruanas, não são do Paraguai, não são do Botsuana, se é que Botsuana não mudou de nome. Elas são dos Estados Unidos da América. Isso é muito peculiar, isso não é indiferente. Né? Bom, não sei se eu esclareci, mas eu acho que é isso que eu quis dizer. Temos ambos os problemas. Quanto à formação de jornalistas, eu acho que até onde eu já dei aula em universidades particulares e universidades públicas e quero crer que dei boas aulas e convivi com ótimos colegas também. Uma informação adicional que eu acho que ajuda a entender. Hoje, apenas o Google, uma plataforma, concentra 40% da verba. Sim, sim, sim. Por isso que eu elevaria a regulação das plataformas à contradição principal. É nesse sentido. A questão de poder econômico, poder político, aí não está mais
nas 6 famílias que controlam, mas ainda está. E há alianças, e há sinergias, há contradições entre os capitais. Né? Eu diria que a emergência da extrema-direita no Brasil não teria sido possível como se deu se não fosse a entronização do Moro e da Lava Jato e toda a desconstrução, né, a crítica, a perseguição ao PT nas mídias tradicionais. Então, há uma convergência aí que... Mas, enfim, não sei se eu respondi a questão também sobre a educação. Eu acho que a gente forma ótimos jornalistas, mas a questão não é nem essa. A questão cadê o sindicato? Cadê a regulação profissional? Cadê as condições de trabalho? As pessoas se formam e acabam submetidas ao patrão. E quando você não tem um sistema de legislação trabalhista favorável, a força do patrão é mais forte. É uma questão política, né, de política trabalhista, mais do que, no meu entendimento, de formação acadêmica, que até onde eu acompanho tem sido muito boa. E para a colega que perguntou sobre as iniciativas, eu sei que existem inúmeras, eu não saberia listar de cor, mas eu recomendo que você passe os olhos, se você já não tem familiaridade, com o site da Rede Nacional de Combate à Desinformação, rncd.org, porque são centenas de pessoas voltadas ou para fact-checking, ou para pesquisa em geral, ou principalmente também para iniciativas de educomunicação, alfabetização midiática, e nas mais diversas áreas, né? Desde algumas com uma característica mais generalista, até outras que atuam com indígenas, ou quilombolas, ou jovens em periféricos, de norte a sul do Brasil. Eu realmente não saberia de corte indicar, mas ela é uma excelente fonte de informação sobre isso. E, Fabiana, tem razão, não falamos sobre isso, mas eu acho que isso está dentro da questão geral e é um tema de pesquisa. Invista nele, eu acho que você é uma boa pesquisadora. E, quem sabe, alguém, né, das próximas mesas talvez toque nesse ponto, mas é um ponto importante também para se trabalhar. Quem segue? Ariel. Sí. Sobre la primera pregunta, sobre esa expresión de que hay una lógica del clic. Es que yo creo que es un problema tecnológico, pero reitero nuevamente, no es un problema meramente tecnológico. Por lo tanto, no sé si esto de lógica del clic defina plenamente a este fenómeno. Lo que yo mencioné, por ejemplo, con las tecnologías deepfake, hay un problema tecnológico, desde luego, hay una preocupación de que esta tecnología, a pesar de la brecha tecnológica, pero de la brecha cognitiva, y sí, la brecha tecnológica también, ya está cada vez más al alcance. La arquitectura de las redes neuronales, estas redes generativas antagónicas, ya está cada vez a la mano de casi cualquiera. Lo mismo las unidades de procesamiento gráfico. Sin embargo, lo que produce este efecto exitoso de las tecnologías deepfake es cuando, y aquí entra el problema informativo, no meramente tecnológico, cuando entran en contacto con este conjunto de datos masivos. El diseño algorítmico por sí mismo no es un problema ni es al mismo tiempo una solución. Hay un problema informativo y a su vez ese problema informativo se ramifica en 2 vertientes y tiene que ver con protección de datos y con privacidad. Los datos de entrada, que son los que se utilizan y los que comprime la tecnología deepfake, y los datos de contraste, que son a partir de los cuales esa tecnología puede crear nuevos contenidos. Entonces, me parece que es otra vez un problema tecnológico, un problema informativo, y ese problema informativo va en 2 vías. Sobre la segunda pregunta, mira, yo no soy periodista, yo no soy jornalista, pero Marco mencionaba hace un momento que además de la presencia para esos eventos y el viaje, se crean relaciones. Justo en estos viajes, y no voy a decir qué escuela, pero me ha permitido escuchar propuestas de formación para periodistas, jornalistas. Una de ellas es similar a lo que mencionaba hace un momento. Es un problema tecnológico, solución tecnológica. Decían, si tenemos ahora problemas con desinformación, con bulos, pues hay que formarnos también para ser sesgadores, manipuladores, para entender cómo es que... Quiero creer que fue una ocurrencia más bien del momento, porque como entrar nuevamente en la formación del periodista desde la retórica, la persuasión, no sé qué tan cierto. Pero, y sobre si hay una propuesta de alfabetización, etcétera. Primero, creo
que creo que fue contigo, Carlos Alberto, tenías el concepto inclusión digital, fuiste tú. Cuando se habla de inclusión digital, por lo regular se suele concentrar todo hacia infraestructura digital y no hacia alfabetización digital y todos sus niveles. Ahí hay una primera cosa, pero me parece que sobre una propuesta concreta de integridad de la información pasa lo mismo que con la ética. De pronto pareciera que me ha tocado escucharlo en muchas propuestas, hablando incluso de ética aplicada. Yo hago ética digital, yo hago ética de la información, yo no hago ética filosófica. Pareciera que de pronto ética se disgregó, que son varios microcampos y ya no hay un marco común, quizá detrás un poco conceptualizado por la ética filosófica. Y me parece que cuando abordamos temas de desinformación y ahora con integridad de la información puede parecer lo mismo. Yo me aboco a las cuestiones de integridad de la información más hacia el ámbito tecnológico y creo que sí tendría más hacia el lado informativo, más hacia el lado de repositorios de datos, etcétera. Creo que tendría que haber, y en ello el trabajo de Carlos Alberto es muy importante, un marco general sobre el fenómeno de integridad de la información antes de crear como tal una propuesta, porque sucede esto, se empieza a disgregar en microcampos, en microcosmos, y de pronto ya no hay una comunicación entre uno y otro de qué es lo que estamos haciendo, que es justo lo que pasó con el tema de la ética y las éticas aplicadas. Bom, eu vou tentar contribuir aqui também. João Batista, eu vou começar assim, eu acho que eu gostei, Marco, quando você fez a coisa de voltar na liberdade de expressão lá atrás, porque eu gosto muito de algumas pessoas que têm feito um esforço, que é esse assim, às vezes a gente fala uma coisa como se ela fosse nova, né? E aí tem algumas pessoas que se dedicam a estudar, olha, isso já existia, essas coisas já tinham, né? Assim, é só porque quando a gente vê, por exemplo, a lógica não é a lógica da qualidade, é a lógica do clique, a gente lembra que a gente tem o velho conceito de sensacionalismo, assim, né? De um tipo de imprensa que privilegiava mais a audiência do que a qualidade, né? Dos conteúdos. Então, eu acho, assim, às vezes a gente vê algumas coisas, se me permite, assim, mas, por exemplo, olha que coisa curiosa. Tem um livro, eu não sei se ainda se usa, eu não estou na comunicação, da Gisela Ortrivano, A Informação no Rádio. Olha que título perfeito! Os grupos de poder e a determinação dos conteúdos. Eu tinha vontade de ter criado esse título assim, para um livro. E aí é curioso, porque é um livro de 50 anos atrás, mais ou menos, né? E como ele atua, 40, né? E como ele, assim, ao mesmo tempo é atual, assim, claro, mudaram os cenários tecnológicos e tudo, né? Mas então eu quero dizer assim, eu gosto muito, eu acho muito importante os pesquisadores que têm feito esse trabalho de pegar uma discussão que a gente faz hoje e dizer, peraí, 100 anos atrás, 50 anos atrás, como é que era? 100 anos atrás, 200 anos atrás, né? Eu acho que isso ajuda a gente a pensar, inclusive, como foi combatido num momento para a gente pensar em possibilidades de como combater nesse outro momento, né? Verônica, eu acho assim, eu não tenho competência para falar de formação em jornalismo, mas eu vou tomar a liberdade de falar um pouquinho de formação em arquivologia, biblioteconomia e museologia, que são os cursos com os quais eu trabalho, lá em Minas Gerais. E aí é muito curioso, assim, porque a gente está discutindo muito agora, sabe, o quanto que o cenário da desinformação impacta alguns conceitos tradicionais com os quais a gente sempre trabalhou. Por exemplo, competência em informação, competência crítica em informação agora, sabe? Assim, por exemplo, mediação e mediação para certificação de veracidade. Por exemplo, peraí que eu esqueci que o terceiro... desculpa, fontes de informação e o que a gente vem chamando agora de autoridade cognitiva, entende? Assim, então, a gente tem, inclusive, assim, com disciplinas optativas sobre desinformação, mas também em alguns espaços em que a gente mude o que a gente falava em relação a esse novo cenário. Por exemplo, a arquivologia, teve um evento agora, tem que ter arquivista aqui, né? Não tem? Teve um evento nacional agora em Vitória, Repar, que foi em junho ou julho, eu não me lembro exatamente, mas aí teve uma mesa lá para discutir essas questões da desinformação e da integridade, e aí é muito interessante, porque a arquivologia discute o conceito de autenticidade, de integridade, etc., há muito tempo. Claro, não é em rede social, não é em Big Tech, o contexto é outro, mas ao falar ali, então, assim, da garantia da autenticidade dos documentos, tem algo daquela discussão que a gente pode pensar para o cenário atual? Sabe, assim, a mesma coisa, pessoa de museu, a gente sabe que museus foram instituições
muito atacada, vocês vão se lembrar dos casos, não precisa lembrar, mas atacada como antro de pornografia, de pedofilia, de degradação dos valores morais, etc, etc. Não é isso? Então o museu resgata, quer dizer, o museu, como é que o museu dialoga com públicos que não têm ideia do que acontece no museu, e só o que fica sabendo é o que o influencer falou que acontece dentro do museu, assim, né? Então, acho que a gente precisa, né? Assim, eu acho que a gente vai mudando alguns conteúdos nesse sentido. Eu vou acelerar aqui. Silvana, eu achei ótimo o seu comentário. Eu vou tomar liberdade aqui de contar um caso rápido da minha instituição, a UFMG. Olha que interessante. A UFMG, quando teve aquele chamado do STF para as universidades públicas não, para as universidades brasileiras, para as, né, as instituições de ensino brasileiras, isso foi em 2022. O STF chamou quem quer colaborar com a gente está topando fazer parceria. Aí várias instituições se ofereceram, o UFMG também. Quando a UFMG cria... Então, nós criamos um programa, a gente vai falar até dele hoje à tarde, né, Rodrigo, no lançamento de livro. O programa nosso se chama Formação Cidadã em Defesa da Democracia. Aí, depois que o programa foi criado... Está gravando, mas pode falar, né? Depois que o programa foi criado, a gente viu que talvez democracia não fosse a melhor palavra, porque o pessoal de biológicas da saúde, eles estão combatendo o negacionismo de vacina. Assim, imediatamente não tem a ver com a democracia. Então, a gente precisou ampliar o programa para essas pessoas falarem, o programa é de negacionismo científico também, o programa, né, assim, essas coisas também. Quer dizer, ainda que indiretamente, ou numa perspectiva a longo prazo, afeta a democracia. Né? Mas, então, a discussão não é só política. Eu quero dizer isso porque, quando a gente começou, então, hoje nós somos 24 projetos, alguns desses projetos, que já, né, eram antigos, eles são sobre divulgação científica. Acho que é aí, né, Silvana, que vem o ponto. E aí é curioso, porque assim, as discussões de divulgação científica eram assim, vamos mudar a linguagem, vamos mudar o formato, vamos fazer uma coisa mais agradável, né, vamos fazer pílulas, quer dizer, não estou invalidando essas coisas, não é isso, mas descobri isso que assim, não é só isso, ou isso é muito pouco assim, em relação ao cenário que a gente está vivendo. Então, assim, a própria estratégia de divulgação científica tem que mudar, e aí eu queria só chamar a atenção para algumas coisas que a gente tem visto como letramento científico. Né? Assim, são iniciativas muito interessantes, por quê? Porque a gente sabe que, para algumas parcelas da população, que às vezes estão mais distantes do contexto de produção do conhecimento científico, quando a ciência diz assim, olha, esse tratamento é bom, depois de um tempo ela fala esse tratamento não é bom, isso é visto como fracasso, isso é visto como, né, assim, que coisa, né, picareta, errada. Por quê? Quando chega alguém e fala, a solução é essa, e pronto, isso é visto como mais, né, como indicador de qualidade, muitas vezes, né, quando alguém diz, o problema da sua pobreza é o mindset, mude o seu jeito de pensar que você vai ficar rico. Quer dizer, isso é uma solução rápida, simples, compreensível, né? Então, isso para medicamentos também e tudo mais. Então, assim, entender a lógica do conhecimento científico, né, como é que o conhecimento científico trabalha, como é que se chega aos resultados, como é que os resultados são provisórios. Isso tudo é muito importante. Então, do mesmo jeito que a gente tem falado, pensando na esfera dos valores, em letramento antirracista, em letramento, enfim, né, outros tipos de letramento em direitos humanos, também letramento científico. E eu vou concluir, Fabiana, a sua pergunta, que parece que vai virar seu tema de doutorado, se eu entendi bem. Assim, acho que você coloca, assim, eu tenho alguns trabalhos, tem algumas pessoas que estão se dedicando a estudar. Por isso que o Peirce está sendo retomado agora com fixação da crença, porque assim, o que faz com que as pessoas deem autoridade a certos atores e não outros, não é isso? E que elas estabeleçam poder de verdade para alguns discursos e não outros. Né? Assim, então, essa perspectiva de... Não é que a gente chama de perspectiva fenomenológica, construcionista, etc., né? De entender os critérios das pessoas para a construção dos cenários né? Assim, de desinformação. É muito importante a gente dizer assim, porque de vez em quando a gente fala isso, alguém aparece e fala assim, então você está dizendo que as instituições não determinam nada, as big techs são as pessoas. Quer dizer, mais uma vez, é tudo junto. Né? Quer dizer, as big techs determinam, elas moldam, os algoritmos moldam, mas somos nós no dia a dia, assim, inclusive quando somos moldados, vamos entender que mecanismo é esse por meio do qual nós somos moldados, né? Ou nós somos levados a crer. Então, é impressionante. Aí eu queria lembrar rapidinho, tem um autor que é o Ken Wilber, ele tem um livro que chama Trump e a Pós-Verdade. Eu acho ele muito, muito interessante, porque ele faz um mapeamento assim, dos valores que vão se consolidando no mundo depois da década de 1960, então, inclusão social, direitos humanos, igualdade de mulheres e homens, etc, etc, etc. Então, como é que houve um movimento de consolidação
e, de repente, você falou isso, né, Marco? Quando você falou assim, alguns valores que a gente achou que já estavam definidos, e, de repente, você tem grupos agora defendendo a destruição deles, enfim, né? Então, eu acho isso muito importante, perceber, então, né, uma certa análise de um ethos contemporâneo, de um imaginário contemporâneo. O Fernando Broncano fala em regime, né, de verdade, a partir do regime de verdade do Foucault, num possível regime de pós-verdade que estaria caracterizando esse momento contemporâneo. Então, eu acho que é isso. Quer dizer, eu acho que junto com a regulação, junto com a alfabetização, junto com a criminalização, mas também esse esforço compreensivo, que é parte das ciências humanas sociais. A gente faz isso quando a gente fala em usuários, estudos de recepção, etc., etc. A gente faz isso, né, estudos sobre sujeitos, mas então nesse novo cenário. Muy bien, seré breve, intentaré ser breve. ¿Se escucha? Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, los soportes digitales no son como los cables de electricidad, ¿vale? No son neutrales, son negocios. Por tanto, hay que tener muy claro que si son negocios tienen responsabilidades. Y si tienen responsabilidades, alguien tiene que encargarse de ver si lo que hacen afectan a la ciudadanía, cómo y vigilar por ello. Por tanto, hace falta una autorregulación o una regulación. En Europa, por el tema de sensibilidad con la libertad de expresión, se opta por lo que se llama la autorregulación y lo que se llaman acuerdos de buenas prácticas. Es decir, las plataformas se comprometen con la Unión Europea a que puedan rendir informes sobre el cumplimiento de ciertas prácticas que son necesarias para garantizar los derechos de los ciudadanos, ¿vale? Por ejemplo, el uso que se hace de la publicidad y otras cuestiones que pueden afectar a sus derechos. Son cuestiones importantes y hay que tener en cuenta que las plataformas son unos instrumentos de poder hechos con un fin lucrativo y con un fin ideológico y que, por tanto, tienen que tener una responsabilidad frente a la ciudadanía. Los niveles tienen que ser, por un lado, autorregulación y, llegado el caso, también la legislación o el derecho. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la divulgación científica es fundamental. Nosotros desde España estamos promoviendo un proyecto para toda Iberoamérica sobre transferencia del conocimiento, que se trata justamente de hacer una base de personas que tienen competencia en diferentes materias, como puede ser el conocimiento científico, para que tanto medios de comunicación como instituciones, cuando haya problemas de desinformación, puedan recurrir a personas expertas. ¿Por qué? Porque no podemos dejar el conocimiento en el ruido mediático. Es decir, la ciencia no es lo que sea el trending topic hoy, que no es verdad hoy una cosa y mañana es otra. Tiene que haber gente que digan exactamente cuáles son las pautas que hay que seguir. Y por tanto hay que diferenciarlo. Y en ese sentido, respondiendo a la consulta de la compañera, es fundamental que el periodismo no corra detrás de las redes sociales, sino que reivindique un modelo a la antigua usanza, donde se verifique primero y donde el trabajo se cueza de manera lenta en el horno, que no valga no es más verdad algo porque se diga antes. Esa es una de las falacias de los medios digitales. Algo es verdad porque se ha verificado y alguien tiene que saber que alguna instancia le va a contar la verdad, ¿vale? Y claro, está el consumo puramente sensacionalista que corre rápido por las redes y tiene un fin de negocio, pero hay un uso político y cívico de la información que tiene que garantizar los medios de comunicación. Por tanto, las plataformas digitales, no porque estén en el medio digital, que se confundan con redes sociales. Creo que eso son cuestiones que son fundamentales. Si alguien del público está interesado en participar en esa idea que tenemos, que se llama Intracon, que es investigación, para vosotros sería pesquisa, ¿vale? Transferencia en comunicación, investigación y transferencia en comunicación, que se llama Intracon, pues con mucho gusto le doy información adicional para que podamos estar conectados y fortalecer este proyecto, ¿vale? Pues nada. Hablemos de esto ayer. Perfeito. Você hablasse comigo desse projeto. Então, está lançada aqui também a proposta de articulação entre o projeto deles, o Baobá e outras coisas que a gente está fazendo. E vou passar a palavra ao Max. Bueno, muchas gracias a ustedes por la paciencia, por el tiempo y por las preguntas. También gracias a los panelistas, ya no nos queda más tiempo, así que vamos a tener que cerrar la mesa, pero les agradecemos también por su generosidad, por todos los conocimientos que nos han compartido, y vuelvo al agradecimiento a ustedes por toda la generosidad también de compartir el debate. Bueno, yo no sé si tengo que anunciar la próxima mesa o...
Bien, bueno, entonces me despido. Muchas gracias de nuevo por todo. Agradecemos aos integrantes da mesa, que hora se desfaz. Agradecemos também a presença de todos e todas nesta manhã e lembramos que a nossa programação foi antecipada, então as atividades elas começam 30 minutos antes. E agora nós teremos um intervalo para o almoço e retornaremos então hoje às 14 horas. Até lá!